Olá, hoje eu vou fazer uma muqueca da montanha. Eu fiquei imaginando um prato que eu gosto muito, que é muqueca. Só que, e se ela tivesse nascido na montanha e não no mar? Então eu pensei em algumas possibilidades, que ela podia ser de frango, um frango caipira, ou uma carne de porco, ou uma carne de cordeiro. E aí escolhi a carne de cordeiro como um desafio adicional ao invés da carne de porco. Então eu vou usar carré de cordeiro, abóbora, quiabo, jiló e uma farinha de milho, tá? Um pouquinho de semente de abóbora aqui. Nós vamos fazer então uma muqueca e eu vou começar a preparar pra gente ir conversando. Então, para começar, vou deixar uma água aqui fervendo, porque eu vou cozinhar essa abóbora, terminar de cozinhá-la no vapor, tá? E eu vou tostar essa abóbora no fogo, na boca do fogo. Poderia ser numa brasa, poderia ser num fogão de lenha. O que eu tenho aqui agora é a boca do fogo, então eu vou usar a boca do fogo. Eu vou fazer também, um fundo, um caldo com o cordeiro. Então eu vou limpar, eu não vou fazer o rack inteiro de cordeiro, eu vou fazer só as costelinhas já separadas, mas eu vou aqui então preparar a carne. Separar aqui a parte que eu vou utilizar, tá? Eu vou utilizar essa parte aqui pra gente fazer o caldo dele. E eu vou separar aqui antes eu vou limpar, tá? Um pouquinho, porque tá com essa gordurinha aqui. Eu vou limpar ele antes no rack inteiro, depois eu vou separar as costelinhas. Primeiro, eu não vou limpar essa aqui, porque ela não tá muito suja, só vou tirar um pouquinho do excesso de gordura. E essa aqui a gente vai usar pro caldo. Então, deixa eu limpar por aqui. Eu vou separar 3 costelinhas. Uma já tá separada. Eu vou separar as outras 2. Tirar aqui essa gordura que não vai interessar pra gente. Então, qual que é a ideia daquela abobrinha? Ela tá ali no fogo porque a gente vai fazer quase como se fosse uma defumação. Como a gente faz o baba ganoush, para dar um toque de defumado, como se fosse o fogão de lenha, né? Da montanha, porque não tem montanha e caipira sem fogão de lenha. Então eu vou trazer esse fogão de lenha através desse defumado. Então eu vou fazer esse defumado na boca do fogão. E aí eu já vou fazer 2 texturas de abóbora. Uma vai ser um pirê, que vai servir de base para nossa muqueca. E a outra textura vai ser Então eu apertei pause porque o cachorro entrou na cozinha e a gente precisou pausar aqui. Agora eu voltei. Então, ó, a gente que tá aqui filmando e cozinhando, a gente tá sentindo já os aromas da casca caramelizando, né? Eu vou deixar aqui um tempão, tá? Vou deixar aqui o tempo que for necessário para caramelizar bem a casca. Então, como eu tava falando, nós vamos fazer 2 texturas de abóbora. Uma abóbora que vai ser em pedaços e a outra abóbora que vai ser um pirê que vai servir de base. Vai ser usada junto com o nosso caldo.
cozidinho. Já tá bem limpinho, quer dizer. Então eu vou deixar aqui as nossas costelinhas separadas. O que vai aqui pro meu molho. E esse aqui, depois eu vou separar, que a gente não vai usar. Então, no molho, agora no nosso caldo, no nosso fundo, vamos fazer um caldo bem típico da muqueca, né? Eu vou colocar aqui para ele ganhar sabor um pouquinho do cordeiro. Eu vou também deixar esse osso. Vou refogar aqui, pegar o azeite. E a gente vai fazer um refogado típico do da nossa muqueca. Deixa esses aqui, depois eu vou temperar. Agora eu só vou limpar a tábua. A gente vai refogar o cordeiro junto com cebola, alho, louro, bastante azeite, com cebola. Eu gosto de cortar a cebola no mandolim, que eu acho mais rápido e fica com um acabamento mais interessante. Porque eu consigo cortar a cebola bem fininha, do jeito que eu gosto. Bem baixinho aqui, e aqui a gente tá, ó, tostando a casca da abóbora. Então, vou deixar um pouquinho dessa cebola aqui. Tem dois elementos que não podem, na verdade vários, né? Coentro, não pode faltar, numa muqueca, o nosso alho, laminado, ou picado bem fininho, né?
pimentão para dar um cheiro e louro, que eu já vou pegar aqui. O louro e o coentro eu trago do sítio, e como eu não vou pra lá sempre, eu tenho eles congelados aqui na minha, lavados, né, secos e congelados. Vou pôr um pouquinho aqui, o coentro eu tenho um pouco, eu vou pôr só essa quantidade mesmo. E eu também vou colocar um pouquinho de pimentão. Amarelinho e vermelho, só um pouquinho mesmo, pelo sabor. Aqui então também vou colocar o alho agora. Deixa eu picar menor, eu não estou gostando desse tamanho. Muito grande. Vou colocar aqui nesse caldo também só uma folhinha, 2 folhinhas bem pequenininhas de hortelã, um pouquinho de salsa. Agora que a gente já deu uma bela de uma secadinha aqui, eu vou colocar o alho. Enquanto isso, ó, lá na nossa abóbora, ela continua sendo cozida através da casca no fogo direto. Uma das principais formas da gente ter um caldinho bem gostoso aqui na moqueca seria uma caminha de tomate bem maduros. Como não estava conseguindo, eu vou usar passata. Os tomates estavam todos verdes no mercado. Eu vou usar uma passata de tomate, que é só tomate, né? Cozido e sal, pra gente fazer o nosso caldo da moqueca, nosso fundo aqui, nosso caldo. Então, agora eu vou pôr um pouquinho mais de água e vou deixar esse caldinho aqui apurando com todos esses sabores, as ervas, o tempero, e eu vou colocar um pouquinho de vinho tinto da nossa produção. Esse aqui é só uma amostrinha. Poderia ser vinho branco, mas eu preferi nessa receita o vinho tinto. Então vou pegar aqui um pouquinho de água filtrada. E vou aumentar o nosso caldo, deixar esse caldo apurando para ele servir de base aromática aí da nossa moqueca. Tá bom? Então, vamos provar. Tá bom? Tá gostosinho aqui.
Depois a gente vai acertar no final o sal. Tá bem saborosa. Então vou deixar ela aqui, apurando um pouquinho. E aí nós vamos trabalhar agora a nossa abóbora, tá? A nossa abóbora, ela ainda tá um pouco durinha demais. Eu vou deixar um pouquinho aqui e vou... Ela ainda tá dura. Eu tenho um tempinho pra poder trabalhar na nossa crostinha de ervas e alho e manteiga que eu vou usar para temperar o nosso cordeiro, tá? Eu vou pegar um pratinho, tirar essa cebola